O Lula ganhou. Devemos dolarizar os nossos investimentos? Essa é a pergunta que mais tem chego nos últimos dias aqui na Musa Capital, devido ao medo que o governo de esquerda, recém-eleito, no segundo turno aí das eleições presidenciais aqui no Brasil, possa causar ou possa gerar na economia brasileira. Então essa é a pergunta que mais tem surgido e no vídeo de hoje eu vou explicar no detalhe porque sim, nós devemos dolarizar ao menos parte dos nossos investimentos e não ficar 100% exposto ao real somente ou só a empresas brasileiras. Mas também passamos recentemente por um dos momentos históricos de mais alta volatilidade dos últimos 20 anos, o chamado então Boa Sorte Day. O Henrique Meirelles, que fez campanha para o presidente Lula, acabou então fazendo uma declaração dizendo que ele não ia ser o ministro da Fazenda e se afastou então um pouco da expectativa de mercado, que ele pudesse ser um dos indicados ao Ministério da Fazenda, e fez com que a Bolsa Brasileira tivesse uma das maiores quedas, uma das maiores volatilidades do século XXI, comparado à crise imobiliária americana de 2008, ao Covid, ao Joesley Day, temos nomeado Boa Sorte Day. E aí então é a gota d'água para a gente gravar esse vídeo e falar da importância de sim, temos que dolarizar nossos investimentos. E por que a gente tem que dolarizar os nossos investimentos? Não é só porque agora o Lula voltou, a gente tem que ter uma exposição ao mercado americano, ao dólar especificamente. A gente tem que ter uma exposição a investimentos dolarizados sempre. E hoje eu vou te explicar as razões então pelas quais. Pensa comigo, vamos pensar uma questão mais racional, mais lógica. Na hora de que você vai viajar, você prefere viajar geralmente para o Brasil ou gosta de viajar para o exterior? O mundo é gigante, tem um oceano de possibilidades. A maior parte das pessoas gosta e preferiria, se pudesse escolher, viajar para o exterior. Em relação aos seus hábitos de consumo, você prefere comprar um celular da Gradiente ou um celular da Samsung, iPhone, da Apple e tudo mais? Em relação a um computador, por exemplo, um bem de tecnologia também, você prefere comprar um notebook da Positivo ou se você pudesse, tivesse condições de pagar, você gostaria de comprar um da Dell, da HP, um MacBook da Apple, Falando em termos de qualidade de montagem dos produtos. Além disso, também a questão de, por exemplo, tu não usa o Google, você não está vendo aqui a plataforma do YouTube? É uma empresa americana. Você não usa o Instagram, o Facebook, são empresas americanas. Então a gente consome no nosso dia a dia uma série de produtos que têm insumos dolarizados. O carro tem insumos dolarizados, a televisão, a câmera que eu estou gravando, esse celular tem insumos dolarizados. Empresas americanas, estão presentes no nosso dia a dia. Então Facebook, Dell, HP, Apple, enfim, que a gente usa no dia a dia, a gente está vivendo com base em produtos dolarizados, mas na hora de investir, o brasileiro é extremamente patriota, só investe em empresas brasileiras. Por quê? Se a gente consome diretamente muitas empresas americanas, que são uma das maiores empresas do mundo, e se a gente consome também no dia a dia umas penca de produtos que têm forte influência do câmbio, que é o dólar, então, a moeda mais forte do país, do mundo, basicamente. Olhem aqui esse gráfico, essa imagem que vai aparecer, basicamente, quais são as moedas que são utilizadas ainda hoje como moedas de reservas internacionais. Se vocês observarem, o dólar é utilizado por basicamente 80% dos países, ou 80% das reservas internacionais, de países internacionais, é composta pelo dólar. A gente tem uma pequena exposição à moeda japonesa, ao euro, a libra, que é a moeda inglesa, a moeda canadense, a moeda australiana, o ouro e depois entram as outras. O dólar é a moeda mais forte do país e se comprovou agora recentemente com a valorização que teve frente ao euro, frente à própria libra. Então assim, a gente tem que ter exposição à moeda mais forte do país. Além disso, mais forte do mundo. Além disso, olhem essa outra imagem que está aparecendo aqui do lado agora. Vejam a evolução das moedas globais nos últimos 10 anos em relação ao dólar. Todas as moedas do globo, basicamente, se desvalorizaram nos últimos 10 anos em relação ao dólar, exceto o Bitcoin e a moeda de Israel. O resto, todas as moedas perderam valor frente ao dólar nos últimos 10 anos. Aí a gente tem todos os tipos de países, primeiro mundo, terceiro mundo, tem umas pencas de moedas aqui na tela, e vocês veem então que o dólar é uma moeda muito forte.
é a moeda de reservas internacionais, é a moeda que mais valorizou nos últimos 10 anos. E por que a gente, na hora de investir, vai ficar só investindo no real? Não faz sentido. Em relação ao mercado financeiro global, ao mercado de capitais global, o total de recursos negociados na Bolsa Brasileira em relação ao mundo representa 1% dos valores negociados no mercado de capitais global. Sendo que o mercado americano, nessa outra imagem que está aparecendo aqui, representa 55,9%. Olha o tamanho do que é o mercado americano, sem contar o fator cambial do dólar, e quanto de fato é o tamanho do Brasil. Não está nem aqui nessa lista dos maiores. O Brasil hoje é cerca de 1% do mercado global. Então, assim, é fundamental a gente ter uma exposição a empresas estrangeiras e a títulos dolarizados, né, em especial. O que é o problema da gente investir só aqui na Bolsa Brasileira? Porque basicamente a gente tem aqui uma composição muito forte, uma prevalência muito forte no índice Bovespa, principalmente na Bolsa, de empresas estatais e commodities. Ao passo que na Bolsa Americana isso é mais pulverizado, não fica tão concentrado em empresa estatal ou em um setor especificamente, como o caso das commodities. A gente tem lá setores de tecnologia, biotecnologia, saúde, entretenimento, fintechs. Então, empresas do globo todo têm operação, enfim, são registradas na Bolsa Americana, que a gente poderia ter acesso e também buscar uma valorização em relação a isso. E ao dolarizar o nosso patrimônio, no fim das contas, a grande vantagem é que a gente está diminuindo a nossa exposição ao risco Brasil, essas questões políticas, como o caso da vitória do Lula, que pesam muito, né, em relação ao longo prazo, a irresponsabilidade fiscal que geralmente os governos de esquerda têm, né, em relação aos seus gastos, acaba então sendo um risco muito grande, né, para a nossa carteira de investimentos, para o desempenho dos investimentos no longo prazo. Porque, obviamente, o risco Brasil consiste numa questão de mudanças que o ambiente de negócios e na economia brasileira possam impactar diretamente o valor dos ativos, os derivativos financeiros que a gente possui em portfólio, as ações que a gente possui em portfólio. Então, a diversificação é muito importante. Por exemplo, né, ontem, no que foi considerado aí o Boa Sorte Day, né, devido à frase que o Meirelles deu, dizendo que o Brasil talvez tenha uma probabilidade de 65% de ter uma economia durante o mandato de Lula, igual foi a desastrosa economia durante o mandato da Dilma. Então, assim, é fundamental a gente ter esse cuidado, porque assim, ontem a Bolsa Brasileira despencou, enquanto que o dólar subiu e a Bolsa Americana subiu um monte. Se tu tem uma carteira bem diversificada e bem composta, tu não teria tido um prejuízo concentrado, teria tido esse, né, precipício na tua carteira de ações ontem. Então, assim, a diversificação ela é fundamental em relação à montagem de um portfólio. Os três principais objetivos, então, que a gente tem na hora de dolarizar a nossa carteira seriam basicamente a primeira questão da diversificação, eu já mostrei para vocês aqui o porquê disso. Segundo, a questão da proteção cambial, de ter uma moeda mais forte, que eu também já mostrei para vocês isso. E o terceiro é a correlação negativa, que basicamente o dólar tem com o Ibovespa, de andar geralmente em movimentos opostos. Quando o dólar sobe, a bolsa geralmente está caindo. Quando a bolsa está subindo, geralmente o dólar ou está caindo ou está andando estável, né? Então, justamente são essas três razões. Se você tem dúvidas sobre o que é correlação, como funciona, assiste esse vídeo que está aqui em cima, que eu falei só sobre correlação e vou conseguir esclarecer todas as suas dúvidas nesse vídeo aqui de cima. E qual que é o momento certo para a gente dolarizar o nosso patrimônio? Não existe momento certo. O certo é você sempre ter uma exposição à moeda mais forte, às maiores empresas do mundo. O correto seria você aportar mensalmente, tanto na sua carteira de dólar, quanto na sua carteira de Brasil, quanto na sua carteira de renda fixa. A correta exposição ou o melhor momento de compra seria todos os dias, né? Então, se você continuar constantemente comprando, você vai conseguir então ter a melhor timing, né? A gente não tenta aqui acertar, o melhor momento lá do fundo do poço é o momento que eu vou comprar, eu só vou vender quando estiver lá no topo. Mas olhar para trás e pensar isso é muito fácil, só que a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? E tentar acertar market timing é muito difícil. Então o jeito mais certo é você ter frequência nos seus aportes, comprar constantemente, que isso vai agregar o melhor resultado possível dentro da sua estratégia de investimentos. Se você quer saber sobre market timing, assiste esse outro vídeo aqui, que eu também já falei sobre isso, e da importância da gente não tentar adivinhar com uma bola de cristal os movimentos do mercado. E se a gente pudesse parar para pensar em relação também a isso, né? Uma breve reflexão, assim,
Hoje o dólar está aqui na faixa dos 5,40, né? R$5,40. Daqui a 10 anos, diante do cenário todo que a gente vê, você imagina que o dólar vai estar mais próximo de R$2 ou de R$10? Se eu pudesse fazer algum tipo de previsão, dar um aqui de mandinar, sem qualquer embasamento, eu diria que estaria mais próximo de R$10, na minha humilde opinião, né? Mas assim, existe até uma frase célebre no mercado que fala que o câmbio foi feito para manter os economistas humildes, né? Então assim, isso aqui é chutômetro total. Mas se eu pudesse, de alguma forma, você tem que escolher duas opções, o dólar a R$2 ou a R$10 daqui a 10 anos. Eu botaria all-in nos R$10 porque é muito mais provável que a nossa moeda perca valor, enquanto a moeda americana se valorize ainda mais, né? E beleza, e quanto que eu devo alocar então nessa carteira dolarizada? É importante você ter uma diversificação correta. Aqui na MUS a gente gosta de fazer uma alocação 50% Brasil, 50% exterior na parte de renda variável para ter um balanceamento equilibrado em relação à composição de portfólio. Mas lógico que isso é muito pessoal, é a estratégia que a gente segue aqui, você não deve seguir essa estratégia sem de fato, obviamente, fazer um backtest ou verificar se você tem perfil para ter ou não renda variável. Então, assim, a gente faz a composição de carteira, a gente ajuda os nossos clientes a investir através do serviço de consultoria de investimentos que a gente presta. Mas, assim, a gente recomenda, né, para os nossos clientes uma exposição de meio a meio devido a toda a composição de portfólio que a gente traz para eles. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso serviço de consultoria de investimentos, acessa www.musacapital.com.br, que vai ser um prazer te ajudar a montar então essa carteira como um todo. Mas eu queria mostrar aqui também uma questão super importante antes da gente finalizar aqui o nosso vídeo. Quanto que é o potencial de valorização que a gente tem, por exemplo, ao investir no S&P 500, né, basicamente nas 500 maiores empresas americanas, que é um índice que existe há muitos anos, né, quase talvez 100 anos, e se a gente observar esse gráfico que está aqui na tela agora, é o desempenho do S&P 500 de 1923 até basicamente 2 meses atrás. É um gráfico que a corretora Avenue, que é para investimentos offshore, compôs, que mostra o crescimento em diferentes mandatos, né, de republicanos e democratas e o crescimento da Bolsa Americana ao longo dos últimos quase 100 anos. Né? Mesmo com a quebra da Bolsa em 29, a grande, né, crise que eles tiveram em 2008 nos Estados Unidos, se mostra que no longo prazo, alocar na Bolsa Americana se mostra vantajoso. Né? Em janelas de 10 anos, né, falando de Bolsa Americana, o resultado sempre foi positivo. Então, assim, é muito importante a gente ter uma diversificação. E como que a gente dolariza? Onde que a gente investiria, então, os nossos recursos para ter uma exposição ao dólar ou ter a exposição a empresas americanas? A gente tem várias formas de fazer isso. Né? A primeira forma e mais tradicional é através de ETFs, Exchange Traded Funds, que são fundos que replicam índices. Né? Aqui no Brasil a gente tem vários, um deles é o IVVB11, é um índice que replica as 500 maiores empresas americanas e tem a exposição aí ao fator cambial. Né? Então a gente pode fazer isso através do IVVB11, que é na Bolsa Brasileira, ou a gente pode, por exemplo, comprar o IVV diretamente numa corretora offshore, tirando dinheiro do nosso país e colocando lá nos Estados Unidos, por exemplo, e comprando então esse ETF IVV. Então a compra através de ETFs é uma opção. Opção 2, eu posso comprar BDRs, por exemplo, que são se fossem ações de empresas estrangeiras negociadas aqui na nossa Bolsa do Brasil. É um recibo de uma ação estrangeira negociada aqui na nossa Bolsa do Brasil. Então, é uma outra opção que você tem. Em relação a fundos cambiais, se é uma terceira exposição ao dólar que você poderia ter, você pode comprar dentro da sua corretora um fundo que replique a cotação do dólar e você vai surfar, então, quando valorizar ou quando cair, né, a exposição ao dólar estando ainda aqui no Brasil. Ou você pode simplesmente abrir uma conta no exterior, fazer uma remessa de recursos para lá e deixar o dinheiro em conta lá, que isso seria a mesma coisa que a questão do fundo cambial. Tem que ver se faz sentido ou não você ter essa exposição. A quarta e última questão, forma de investir lá, seria a questão dos fundos internacionais. Né? Você ter um fundo que compra empresas dolarizadas, que tem essa questão cambial, e você poder então ter exposição a isso. Você pode fazer a exposição ao dólar ou a ações dolarizadas diretamente da sua corretora aqui no Brasil, ou você pode fazer algo mais robusto, que é tirar o seu dinheiro do Brasil, abrir uma conta nos Estados Unidos, por exemplo, e aí botar o seu dinheiro numa corretora americana e investir o seu dinheiro lá. Tem prós e contras dessas operações, né? O pró seria você mitigar totalmente o risco do Brasil e ter um dinheiro fora do país. O contra é que os custos de sucessão, caso você venha a falecer, para sua família ficar com o capital lá nos Estados Unidos, é muito alto, né? O imposto de sucessão lá é muito alto.
tem que ver se faz sentido. A gente geralmente recomenda, de fato, tirar o dinheiro do Brasil e abrir uma conta offshore para quem tem um patrimônio um pouco maior, né? Para quem tem um patrimônio talvez até 300, 400 mil não faça tanto sentido, né? Para quem tem acima desse valor pode vir a fazer. Mas cada caso é um caso, como eu falei, para poder recomendar algo especificamente, né, jamais faria isso num vídeo aqui do YouTube, é sentar, analisar o perfil, os objetivos pessoais, para poder então fazer uma recomendação customizada à realidade, à necessidade de você e da sua família, né? Como eu falei, acesse nosso site que a gente vai ter o maior prazer em fazer uma conversa inicialmente totalmente gratuita para explicar o nosso modelo e poder ver se a gente tem ou não, enfim, os atributos para conseguir atender a sua solução, né, a sua necessidade especificamente. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça, por favor, de deixar o seu like se você gostou, escrever nos comentários aqui do vídeo se você concorda com a opinião que eu dei, a minha opinião pessoal aqui. Se você não concorda, escreve aqui que vai ser um prazer fazer esse bate-papo com vocês. E se eu não esclareci alguma questão, também deixa a sugestão aqui nos comentários que eu gravo um novo vídeo explicando especificamente algum conteúdo A ou B. Tá certo, pessoal? Agradeço a atenção de vocês até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!